Você já tentou aprender algo novo e se sentiu sem rumo? Ou até acha que autodidatismo é coisa fora da sua realidade? Ou comprou vários cursos, mas acabou não fazendo nenhum deles e se sente frustrado por isso? Ultraaprendizado é uma estratégia de aprendizado autodidata e intensiva. A ideia central é que qualquer pessoa pode aprender habilidades complexas de forma eficiente ao seguir alguns princípios. Milhares de pessoas leram esse livro e aprenderam novas línguas, aprenderam programação e aprenderam simplesmente uma habilidade que elas não conseguiam aprender até então. Eu fui uma dessas pessoas que aplicou o ultraaprendizado, eu tive diversas lições, eu aumentei o meu conhecimento em marketing, roteiro e, é claro, tive a oportunidade de mudar a forma como eu olho os estudos. E nesse vídeo eu vou te mostrar 18 lições que eu tirei do livro Ultraaprendizado. Bora lá? O Ultraaprendizado de Scott Young contém 9 princípios. O que ele percebeu? Ele percebeu que a tecnologia tinha nos ajudado a aprender mais fácil, aprender melhor, mas que, por outro lado, não tinha diminuído as mensalidades das faculdades. Se você parar para pensar, no Brasil não é muito diferente. Aqui na minha cidade, para você fazer uma faculdade de medicina, você tem que desembolsar. Se você não entrar em nenhum programa de parcelamento ou nenhum outro tipo de programa, você tem que desembolsar mais de 10 mil reais por mês para pagar a mensalidade da faculdade de medicina. E parece que quanto mais tecnológico, quanto mais coisas tecnológicas a faculdade tem, mais cara ela é. Através da tecnologia que o Scott Young montou toda uma estratégia para poder usar a tecnologia ao seu favor. Ou seja, para ele não enfrentar uma rotina acadêmica até o fim, ele utilizou a tecnologia para acelerar e formalizar o seu aprendizado. Até porque nem sempre a formação acadêmica significa um retorno financeiro. Basta ver que várias pessoas ficam anos no mestrado, anos no doutorado e ainda assim não conseguiram uma independência financeira ou até mesmo um retorno financeiro sobre o seu conhecimento, mas aí também envolve o nosso olhar para a educação brasileira, que é uma outra parada, mas a gente também pode ver esse tipo de situação nos Estados Unidos. Tem vezes que as pessoas fazem um mestrado, fazem um doutorado, mas não acabam trabalhando na área. E com isso, o Scott Young foi tratando uma série de princípios. O princípio número 1 é a meta-aprendizagem. Scott Young não inventou a meta-aprendizagem, mas ele conseguiu fazer um mapa que funcionou não só para ele, como para os outros. A primeira lição que eu tirei foi entender como funciona o meu aprendizado. Antes de começar qualquer projeto, por mais simples que seja, dedique um tempo para entender como você aprende, principalmente quais habilidades essenciais você precisa aprender para dominar aquele assunto. A segunda lição é fazer um plano, porque não adianta você saber quais habilidades você tem que aprender se você não quebrar em partes para saber o que é mais importante e assim fazer uma hierarquia de aprendizado. Separar as coisas em conceitos, fatos, procedimentos e até mesmo referências vai te ajudar a saber quais obstáculos você vai ter que superar para aprender. E é claro que isso também vai te ajudar a poupar o tempo e administrar melhor o seu conhecimento. Ou seja, no seu plano precisa conter pelo menos 3 respostas. Por que você quer aprender essa habilidade? É para alcançar um resultado determinado ou simplesmente porque você quer aprender essa habilidade? Como que esse conhecimento que você quer aprender está estruturado? Uma boa ideia é dividir em conceitos, fatos e procedimentos. Conceitos é tudo que precisa ser compreendido, é o conhecimento útil. Fatos é tudo que você precisa memorizar. Aí não tem jeito, você vai ter que usar a sua memória mesmo, porque é um fato. E por último, os procedimentos é tudo que você precisa praticar. Veja que em conceitos, fatos e procedimentos nós temos uma tríade de coisas que você precisa ter um conhecimento útil, coisas que você precisa saber porque são fatos e coisas que você precisa praticar. E por último, é como você vai aprender. Aí você pode utilizar técnicas que outras pessoas utilizam, então você pode utilizar a técnica do tempo, que é Pomodoro, você pode utilizar técnicas de estudo, como por exemplo de leitura dinâmica, para fazer uma pré-seleção de todos os assuntos e aí você aplicar uma leitura mais atenta, como é o caso do que eu fiz aqui, ó. Eu fiz uma leitura dinâmica para escolher desse livro para ler, mas depois eu fiz o meu tipo de leitura, que é marcar, sublinhar e discutir com o livro durante a leitura, e aí só depois eu fui fazendo as anotações lá no Notion. Então isso é muito importante, você encontrar o seu modo de aprender. E eu preciso te dar um alerta. Invista em pesquisa. A pesquisa é o momento que você vai selecionar não só o assunto que você quer aprender, mas as fontes que você quer utilizar para esse aprendizado. Por isso, faça isso sem pressa. Tire um dia ou pelo menos uma semana, dependendo do tamanho do seu projeto, para pegar referências, saber quais caminhos você vai seguir, de fato fazer um mapa do que você precisa fazer para
então chegar ao seu objetivo, que é de fato aprender essa habilidade com eficiência. O segundo princípio é o foco. A gente sabe que na maior parte das vezes o que a gente mais enfrenta é a dificuldade de se concentrar. Sempre que podemos, nós vamos procrastinar. O viés do prazo distante nos diz isso. Sempre que nós temos tempo demais para fazer uma tarefa, nós deixamos essa tarefa para o último dia. Basta você se lembrar que no dia seguinte de manhã você estava fazendo atividade de matemática que era para o dia anterior. Parar de procrastinar pode não ser a coisa mais fácil do mundo, mas a gente precisa reconhecer que a gente está procrastinando uma atividade para então parar de fazer isso. A primeira lição que eu tirei desse princípio foi se concentrar em uma atividade por vez. Muitas vezes eu estava querendo fazer atividades demais ao mesmo tempo. Eu trabalho como designer, então tem muitos projetos correlacionados e funcionando ao mesmo tempo. Então, às vezes eu estava trabalhando em um projeto, eu precisava em outro, e isso me atrapalhava demais, porque eu estava concentrada em uma ideia e tinha que ir para outra. Então, o que eu fiz? Comecei a me concentrar, fazer blocos de tempo para me concentrar em uma atividade por vez. Eu construí um hábito mental de toda vez que eu tenho necessidade de ir para um outro projeto ou de querer fazer uma outra coisa, me perguntar: eu quero fazer essa outra coisa porque é necessário ou porque o que eu tô fazendo já tá meio chato e eu não tô mais aguentando, vamos dizer assim. Essas perguntas, esse movimento de pensar por que eu quero sair de uma atividade, me fez entender melhor como me concentrar e como evitar as distrações. A segunda lição que eu aprendi foi treinar minha capacidade de foco para períodos mais longos. Para isso, eu comecei a dividir em blocos de tempo. Alguns utilizam a técnica Pomodoro, mas nesse caso, como eu já tinha um mapa de estudo, eu já tinha uma ideia de quanto tempo eu ia gastar para cada um, e foi assim que eu dividi o meu tempo. Eu olhei ali e falei: putz, isso aqui eu consigo resolver em meia hora, isso aqui em 1h30, e assim eu fui separando blocos de tempo. Um outro aspecto foi entender a causa da minha distração. Muitas vezes vinha uma notificação no meu celular do Pinterest, eu abria e acabava parando lá no Instagram, vendo um vídeo de bobeira, e isso acabava com a minha concentração. Eu já falei isso em outros vídeos e você pode verificar aqui na playlist abaixo. Então o que eu fiz? Primeiro, eu deixei o celular longe de mim, no silencioso, quando eu estava lendo, e isso já melhorou bastante, porque eu não via notificação e simplesmente continuava a minha leitura. Mas além disso, você precisa saber que descansar é muito importante para ter foco. Não adianta você ter tido uma péssima noite de sono e no outro dia querer ler um livro muito complexo, porque você não vai conseguir se concentrar. Pesquisas apontam que descansar ajuda a ter sucesso, porque a ideia, ou pelo menos o seu corpo, precisa descansar para que novas energias surjam para você se concentrar em uma determinada tarefa. O terceiro princípio é a prática direta, e a prática direta tem a ver com a habilidade que você quer aprender, mas também ao contexto que você quer aplicar essa habilidade. Se você quer aprender inglês, você não tem que abrir o Duolingo todos os dias e fazer a tarefinha. Você tem que se expor ao inglês, ouvir podcasts, tentar falar com americanos. Existem diversos fóruns no Reddit que são todos em inglês. Você pode até não treinar o seu speaking, mas com certeza você vai treinar a parte de escrita, o seu writing, e vai ficar muito melhor nessa parte. Então, cada partezinha que você vai melhorando, você vai aprimorando e, enfim, sendo um falante de inglês muito melhor. Então, a primeira lição que eu aprendi é passar muito tempo fazendo o que eu quero dominar. Se eu quero dominar a escrita, como é o caso, eu fiz oficinas de escrita, mas isso não é suficiente. Eu estou escrevendo roteiros, eu estou escrevendo textos, porque eu preciso estressar essa habilidade. Eu preciso me expor essa habilidade, porque eu quero ficar muito boa nisso. Afinal, é muito simples. Quanto mais você fizer, mais erros você vai cometer e mais erros você vai consertar. A gente sabe que há um problema no aprendizado atual. A gente senta, ouve o professor falar e acha que magicamente, de forma passiva, as informações vão ser transferidas de um lugar para o outro. Essa ideia já foi, enfim, colocada por água abaixo, porque as pessoas já entenderam que é preciso de uma prática, que a prática é muito importante para o aprendizado. É por isso que, por exemplo, eu acho que no terceiro ano foi quando eu tive aula prática de química. Então a gente colocava aventalzinho, fazia lá os experimentos e era super interessante. Queria eu que eu tivesse tido desde a quinta série, porque talvez o meu interesse por química fosse muito maior. Porque chegou no terceiro ano, eu já não tinha interesse nenhum por química, então eu ia para aula, achava legal, mas era só isso. Tipo, não tinha muita vontade de aprender de fato sobre reações químicas. Por isso, a segunda lição foi: existem detalhes na prática direta que não estão na teoria. Por isso que a gente deve conectar diretamente o que a gente quer aprender, ou seja, a teoria, com o contexto que a gente quer usar, que é a prática. Eu acho que foi até daí que veio a ideia de que na prática a teoria é outra, sabe? Mas enfim, o quarto princípio é a repetição. Dividir uma tarefa em partes menores vai te ajudar a entender o que você já sabe e o que você precisa aprender, ou seja, repetir. A primeira lição que eu aprendi com o princípio da repetição foi simplificar ao máximo para entender o que de fato eu preciso aprender. Então, quando eu fui para a habilidade da escrita, eu me perguntei: em que eu vou utilizar a escrita?
Para que vai servir os roteiros do YouTube? São textos ficcionais que eu vou escrever. Isso me ajudou a produzir uma situação, a produzir o contexto no qual eu vou aplicar essa atividade. E com isso eu também descobri qual era o meu ponto fraco, o que eu precisava melhorar. A segunda lição foi a mais importante, porque eu aprendi que eu não preciso me concentrar em tudo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo. Ou seja, eu pego uma habilidade em específico, aprimoro essa habilidade e então eu vou para outra. Porque só assim eu vou conseguir atacar um ponto de uma vez só, ao invés de querer resolver tudo ao mesmo tempo. Quinto princípio é o da recuperação. Aparentemente, o nosso corpo adora repouso. Podemos ficar horas e horas deitados no sofá, simplesmente navegando na internet, ao passo de que se a gente quiser ler um livro, ou seja, colocar um esforço em uma atividade intelectual, nosso corpo já vai dizer, putz, já tô cansado, já vou procrastinar e tudo mais. Com o ChatGPT, eu acredito que isso ficou até pior, porque a gente não está mais resgatando conhecimento na nossa memória. A gente simplesmente pergunta ao ChatGPT qualquer besteira e ele devolve pra gente. Porém, testar a si mesmo, testar a nossa memória, a nossa capacidade de lembrar de uma informação, supera qualquer consulta no ChatGPT, e foi isso que eu aprendi na minha primeira lição. Tentar lembrar de algo consultando apenas a minha memória. Porque isso é uma ferramenta incrível de aprendizagem. Aquele momento que eu estou recuperando a informação que eu aprendi. Mas como praticar a recuperação? Foi o que eu aprendi na segunda lição. Assim que eu tento aprender algo novo, eu tento aplicá-lo, e aí com os resultados eu anoto em uma folha, pode ser um rascunho mesmo, uma coisa muito simples. Talvez um bullet points ou um parágrafo de tudo que você aprendeu. Mas além dessa técnica de tentar relembrar em freestyle, que enfim, tudo que você aprendeu, você pode utilizar o Notion, que é algo mais organizado. Então, de repente, ok, eu aprendi, eu li esse livro, e aí depois eu vou resumir tudo que eu aprendi, e aí eu não resumi princípio por princípio, eu resumi a ideia central, que foi até o que eu te falei no início do vídeo, do Scott Young, mas depois eu fui para o meu Notion e escrevi sobre esse livro, assim como outros livros. E aí eu coloquei aspectos mais específicos do livro, talvez uma passagem, ou um ou dois princípios que me chamaram a atenção. O princípio 6 é o retorno, e o retorno a gente pode traduzir como feedback. O feedback é um dos aspectos mais estratégicos que a gente pode utilizar para nos aprimorarmos. Afinal, se a gente sabe no que está acertando e no que está errando, a gente sabe basicamente o que a gente pode continuar aprendendo e o que a gente precisa consertar. Mas aqui que está o X da questão. Não importa a quantidade de feedback que você recebe, mas sim a qualidade desse feedback. Se a pessoa não sabe te dar um feedback, você pode interpretar de uma maneira ruim ou até mesmo o próprio feedback dessa pessoa não ser eficiente. Enquanto que uma pessoa que sabe dar feedback, que sabe, por exemplo, aquela técnica do sanduíche, vai te ajudar a entender quais são os aspectos que você precisa melhorar e quais são os aspectos que você já tem bons resultados. Então a primeira lição que eu aprendi foi, eu preciso entender como receber feedback e como dar feedback. E para isso eu fui aprender diversas técnicas, como a técnica do sanduíche, que eu vou colocar aqui um exemplo. A segunda lição que eu aprendi com esse princípio é que a gente deve dar atenção ao feedback útil e bloquear todo o restante. O medo do feedback costuma ser mais desagradável, mais desconfortável do que a experiência em si. Ou seja, não é exatamente o retorno negativo que impede o processo, mas o medo de receber críticas que impede com que a gente ouça feedbacks e melhore as habilidades. O princípio 7 é a retenção, e a gente sabe que a memória é essencial para aprender bem. Ok, isso é óbvio, mas por que é tão difícil a gente se lembrar de alguma coisa? Temos algumas teorias. Alguns teóricos dizem que a memória se deteriora, outros vão dizer que ela se sobrepõe, e outros vão dizer que essas memórias estão inacessíveis. E como evitar esquecer? A gente já entendeu que esquecer é regra e não é exceção. Então a gente pode aplicar algumas estratégias para forçar a nossa memória. E existem diversas técnicas, e a lição número 1 que eu aprendi foi procurar uma técnica que funcione para mim. No meu caso, a técnica de espaçamento funciona. Em uma semana eu aprendo o conceito, depois eu vou revisando esse conceito com o método de espaçamento. Então eu posso até utilizar o Anki, que são aqueles flashcards, para poder aprender. Só que eu utilizo mais com habilidades de longo prazo, como por exemplo vocabulário em inglês, do que para esses aqui. Nesses aqui eu utilizo o Notion, então eu marco na minha agenda quando eu preciso revisitar esse assunto, ou simplesmente faço um dia para revisitar alguns assuntos correlatos. Isso também serve para habilidades de escrita, então você escreve um texto, por exemplo, na segunda-feira, você não vai revisar na terça, deixa ele até quarta e quinta para você descansar e descansar o texto, para você não ficar com o olhar muito viciado para ele. E a lição número 2 que eu aprendi com esse princípio foi que a prática contínua não te deixa esquecer. Não adianta nada você aprender algo e nunca mais revisitar isso. Ou seja, você vai aprender algo, achar que aprendeu e simplesmente parar de visitar, você vai esquecer. Não quer dizer que você vai estar sempre revisitando, mas vez ou outra você precisa voltar nesse conceito para não só revisar e saber se tem algo novo ou se você ainda pensa da mesma forma, mas também para lembrar que esse conceito existe e
colocar ali, vamos dizer assim, luz na sua cabeça. Mas a prática contínua é a chave para você refinar os elementos principais de uma habilidade. Então, se você quer refinar os elementos da sua habilidade de leitura ou melhorar a sua leitura, eu tenho um clube que se chama Clube Leia Mais. No Clube Leia Mais, a gente lê um livro por mês e assim que você entra, você recebe um cronograma, materiais extras e também tem direito a uma aula ao vivo e, é claro, ao nosso grupo exclusivo. Então, se você quer melhorar essa habilidade, confere aqui, conheça o Clube Leia Mais no primeiro link da descrição. Princípio número 8 é a intuição. Tem um carinha chamado Richard Feynman que foi considerado mágico por seus amigos, porque ele, além de saber muito sobre física e matemática, ele tinha uma intuição para resolver os problemas muito grande. E foi a partir dessa intuição que ele ganhou o prêmio Nobel e conseguiu resolver diversas coisas matemáticas que eram super difíceis, só através de correlacionando problemas da própria intuição dele. Então você vê que a nossa intuição, ela é muito importante. A lição número 1 que eu aprendi foi: não desista facilmente de problemas difíceis. Além de colocar em caixinhas menores, eu também estou fazendo um timer de esforço. Ou seja, quando eu estou lendo algo muito difícil, um texto muito difícil, ou aprendendo um conceito muito difícil e eu quero deixar para depois, eu faço um timer de esforço, que é colocar mais 10 minutos naquela atividade. E depois de 10 minutos, se tiver tudo certo, eu vou lá e faço um descanso, ou então, se eu me animei, eu vou lá e continuo. E a lição número 2 que eu aprendi com esse princípio da intuição é: sempre comece com um exemplo concreto. Se você não começar com um exemplo concreto da sua realidade, começar com um exemplo abstrato de uma fórmula matemática e isso e aquilo, vai ser muito difícil de você visualizar esse problema na sua realidade. Ou seja, utilizar abstrações para entender algo não é a melhor forma de você entender. Vai para o exemplo prático, que é muito mais fácil. O princípio 9 é a experimentação. O Gauguin, ele começou muito tarde, ele começou com 26 anos de idade, sendo que naquela época o pessoal da pintura já começava lá com seus 15, com seus 10 anos, e então ele começou muito tarde e teve muita dificuldade em fazer as coisas. E o que é que ele fez? Ele experimentou. Então ele testou métodos, ele testou ideias, ele testou recursos diferentes, e isso fez com que ele aprendesse através da experimentação. Afinal, ele não tinha um tutor, ele não tinha pessoas para ensinar para ele. O que é que ele teria que fazer? Ele teria que experimentar aquilo. Portanto, a lição número 1 nada mais é do que a experimentação é a chave da maestria. Quando estamos no início, é muito fácil seguir o exemplo de alguém, mas conforme a gente vai aprendendo aquela habilidade, conforme a gente vai se tornando ainda mais especialista naquilo, fica muito difícil da gente encontrar exemplos. A gente precisa ir com o nosso próprio esforço, experimentando e vendo o que dá certo. Basta ver que um profissional sênior de alguma coisa é aquele profissional que tentou alguma coisa, já sabe o que dá certo, já sabe como resolver problemas, afinal, ele tem uma bagagem de experimentação. E a lição número 2 nada mais é do que não ter medo de experimentar técnicas e métodos diferentes. Eu sei que às vezes a gente quer ir para o método, para a técnica que deu certo, mas você pode pensar por dois lados. Primeiro, todo mundo está fazendo com a mesma técnica e com o mesmo método. Ok, porque deu certo. Mas podem existir métodos e outras técnicas que também dão certo e que não estão sendo experimentadas por medo. Então não tenha medo de experimentar essas novas técnicas, porque você pode encontrar não só a técnica que funciona exatamente para você, mas um modo de se destacar e de fazer diferente. Eu testei várias técnicas de estudo para ler livros e o que funcionou para mim foi simplesmente o que eu já estava fazendo desde cedo: ler, marcar, conversar com o livro e depois pensar sobre ele. Então eu estava tentando aplicar técnicas mais complexas, técnicas de leitura dinâmica, e a única coisa que aconteceu foi eu ficar frustrada por não ter aprendido direito. Você pode copiar um método e depois criar em cima dele, você pode comparar os métodos e enfim achar o seu oásis, achar o que de fato dá certo para você. Mas o mais importante é você acreditar que você consegue aprender o que você quiser. Inclusive eu fiz um vídeo como aprender mais rápido em 4 pilares, é só clicar aqui na lateral para você assistir e eu te vejo no próximo vídeo.